eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre ele, tá? Bom, então, o LAC, ele é um algoritmo de classificação, tá? Que tem uma vantagem sobre outros algoritmos já existentes. Então, vamos fazer uma análise dos algoritmos de classificação que a gente viu, tá? Quando a gente coloca eles, né? Todos eles ali foram desenvolvidos quando, né? Foram desenvolvidos um na década de 70, um na década de 80 e um na década de 90, tá? Onde a realidade era outra. A realidade dos dados eram outras. Então, com isso, hoje em dia, em um cenário dinâmico, em um ambiente dinâmico, esses algoritmos, né, que já tem 40, 30, 20 anos ou mais, tá? Eles apresentam diversos impedimentos, tá? Por exemplo, eles são pouco práticos, tá? Com a necessidade de muita parametrização, tá? Isso torna o processo muito chato, tá? Em um ambiente dinâmico, isso acaba se tornando inviável, tá? Esses algoritmos também são muito pouco escaláveis, ou seja, eles demoram muito, tá? Para gerar um modelo. Tá? Em um ambiente dinâmico, isso não pode ser certo, isso não é certo. O seu algoritmo tem que gerar um modelo rapidamente. Tá? Por quê? Porque os dados eles mudam. Tá? E aí você tem que regerar o modelo. E com isso eles se tornam muito pouco efetivos. Tá? Se você tentar usar eles assim como eles são, eles não vão te dar a efetividade que você espera. Tá? Essa é a motivação para o LAC. Tá? Bom, esses algoritmos de classificação, a gente já viu isso, mas só para relembrar, é dividido em duas partes, o treinamento e o teste. No treinamento, a gente diz que vai ser construído um modelo, que tem essa cara aqui, é uma função que mapeia um conjunto de atributos X para um conjunto de categorias Y. Tá? E na fase de teste, esse modelo, esse F aí, ele serve para mapear objetos ou exemplos, tá? As classes. Tá? Então isso é ilustrado com esse desenho aqui. Tá? Então aqui de um lado eu tenho meu treino. Cada cor ali é uma classe. E cada linha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver essas linhas aqui, cada linha representa um objeto. Tá? Então, cada objeto ali tem uma cor, cada objeto ali tem uma classe. Esse objeto é da cor azul, esse é da cor roxa, verde, esse objeto é laranja, esse é amarelo, esse é vermelho, esse é azul de novo, esse é amarelo novamente. Tá? O algoritmo de classificação vai gerar um modelo, que é esse F aqui. Esse modelo ele é ilustrado por essa bola aqui. Tá? Que tem a capacidade de prever qual é a cor de um objeto, ou qual é a classe de um objeto. E no teste, eu também tenho esses objetos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Só que eles estão em branco, eu não sei qual é a cor que eles têm. E eu tenho que usar esse modelo aqui para prever qual a cor de cada um dos objetos. Então esse objeto é azul, esse aqui vai ser roxo, verde, cinza e azul. Tá? Então isso ilustra o processo geral de classificação. Bom, no caso do LAC, tá, que é esse algoritmo que a gente vai ver mais vezes, tá, o modelo que ele gera, tá, ele é construído a partir de um conceito que a gente já viu, que é o conceito de regras de associação. Tá? Essa técnica que gera as regras de associação é uma técnica desenvolvida há menos tempo, já embutido a ideia de que a técnica tinha que ser altamente escalável. Tá? Ela é uma técnica realmente para se analisar grandes quantidades de dados. Tá? E, como eu falei, a escalabilidade dessa técnica sempre foi a principal preocupação. Tá? Como é que ela funciona? Então, a gente tem esse conjunto de exemplos aqui. Tá meio ruim de ler, eu não sei porque eu coloquei essa cor aqui, né? Ficou meio ruim de ler. Mas aqui a gente tem, esse lado aqui, esse amarelo aqui, é o meu domínio do Y.
Então, o meu y pode ser sim ou não. Pode brincar ou não pode brincar. Tá? E do outro lado, eu tenho o meu domínio do x. E o x contém as características do tempo naquele dia, as características da temperatura daquele dia, as características da umidade naquele dia e qual o vento daquele dia. Por exemplo, o vento pode ser forte ou fraco. A temperatura pode ser agradável, quente, média, isso. Tá? Então, esse em azul é o meu domínio do x e esse em amarelo é o meu domínio do y. O que eu quero encontrar é um mapeamento entre o azul ao amarelo. Tá? Para eu saber o quê? Para eu saber quais as características do dia que me permitem brincar ou não. Tá? E as regras são isso daqui. Ó. Se o tempo for de sol e a temperatura estiver alta, não vai poder brincar. Se a gente olhar aqui, ó, tá com o sol, a temperatura é alta, não pode. Tá com sol, é normal, então pode. Tá? Tem outra regra, se o vento estiver fraco e a umidade estiver alta, então vai poder sair para brincar. Olha lá, ó, vento fraco, umidade alta, pode sair. Tá? Então essas regras é o que o algoritmo, o que o LAC, ele extrai do treino. Tá? Que é um mapeamento do X em azul para o Y em amarelo. Tá bom? Bom, cada regra X implica em Y é interpretada como um voto, que é dado por X para a classe Y. Tá? A probabilidade condicional de Y ser a classe correta dado X é denotada por θ e é usada para ponderar esses votos. O que é essa probabilidade condicional aqui? A gente já viu. Essa probabilidade condicional de uma regra é aquela confiança. Então, quanto maior a confiança, a certeza da regra, maior é a ponderação daquele voto. Tá? E cada classe recebe uma pontuação, que é dada pela média das certezas ou das confianças de cada voto, ou de cada regra. Tá? E no fim, a classe com a maior pontuação é a que o LAC vai prever. Tá? Então, essa daqui é a receita de se gerar um modelo usando regras de associação. O problema é o seguinte, fazer isso que eu acabei de falar dá uma efetividade que é muito limitada, é muito baixa, porque algumas questões, algumas limitações ou restrições computacionais. Do que eu estou falando? Principalmente do fato de que a quantidade de regras, elas crescem exponencialmente. Isso é muito fácil de ver. Se a gente voltar aqui eu mostrei duas regras. Mas vocês vejam que essas regras, elas contêm combinações desses atributos aqui. E todo mundo aqui sabe que a quantidade de combinação vai crescer exponencialmente. Então, a solução que existe aí, né, que é bem mais comum, é extrair apenas as regras que são mais frequentes no meu treino. Tá? Aquelas regras que são pouco frequentes, que acontecem pouco, eu não vou extrair ela. E aí eu uso aquela propriedade lá da antimonotonicidade e acaba que eu consigo extrair essas regras rapidamente. Só que isso é rápido, isso vai escalar, só que na prática essa estratégia também oferece pouca efetividade. Por quê? Porque a web hoje ela é dinâmica, as coisas são produzidas a todo momento. E no início tudo é pouco frequente. Tá? Então eu preciso de alguma coisa que não leve em conta esse corte pela frequência. Eu cortar pela frequência vai me retornar informação que na maioria das vezes é óbvia. Tá? Quando o que eu quero realmente é aquilo que não é óbvio. Tá? Então aquele corte pela frequência, ele não é uma boa ideia. Tá? A alternativa que a gente propôs e que ilustra a principal propriedade desse algoritmo, que é o LAC, é a ideia de se produzir não só um modelo,
mas produzir vários modelos, tá? Que são mais simples. Tá? Na prática, eu produzo um modelo para cada instância de teste. O LAC produz um modelo para cada instância de teste. Ao invés de gerar, por exemplo, uma árvore para todo teste, eu vou gerar uma árvore para cada teste. Tá? Então, olha lá, ao invés de produzir uma função que é geral, o que o LAC, que pode ser aplicado a todas as instâncias de teste, o que o LAC faz é gerar um modelo para cada teste. Tá? E a quantidade. E aí, isso aqui é interessante. Ao se fazer isso que eu acabei de falar, a gente prova que a quantidade de regras deixa de crescer exponencialmente e cresce, na verdade, polinomialmente. Então, agora a gente consegue realmente escalar e não ter esse problema do corte por frequência. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos. Como que o LAC trabalha? A entrada é a mesma, tá? Atributos em azul mapeados a atributos em amarelo. Só que ele não gera modelo nenhum. Tá? Esse aqui é o treino. Ele espera uma instância de teste chegar, que é essa aqui. Para essa instância de teste, eu não sei se eu vou poder sair para brincar ou não, porque o dia está com sol, a temperatura está média, a umidade está normal e o vento está fraco. Eu não sei se eu posso sair ou não. Como é que eu vou saber se eu vou poder sair ou não é o que o LAC retornar. E o LAC ele não gera regra nenhuma até agora. Tá? Mas quando chega essa instância de teste, ele faz o que a gente chama de filtro. E a base de treino se torna outra. Ela se torna, na verdade, uma projeção da base de treino original. Tá? Essa base de treino, essa projeção contém apenas aqueles itens que estão no teste. Porque aqueles itens que não estão no teste, eles não importam para eu saber qual que é a categoria desse dia aqui. Se o dia está normal, por que eu quero saber alguma coisa de dias que... Se o dia está com vento fraco, por que eu quero saber alguma coisa sobre dias que está com vento forte? Eu não tenho que saber isso. Tá? Então, o LAC ele espera chegar essa informação da instância de teste para filtrar o treino. Então, vocês reparem que aqui no teste tem sol. Aqui no treino agora, ó, tudo que não é sol, eu tirei. Aqui no teste a temperatura é média. Tudo aqui no treino que não era temperatura média, eu tirei. Aqui no teste, a umidade é normal, só ficou no treino aquilo que é normal. E aqui no teste o vento é fraco, só ficou o fraco. Agora sim, finalmente, o que o LAC faz é extrair as regras dessa projeção aqui. Só que o interessante é que o número de regras que eu extraio dessa projeção aqui cresce polinomialmente. Por que isso? Tem a prova disso, né? Eu não vou falar disso aqui, mas a ideia básica é que que hora que foi aparecer? É que o tamanho da instância de teste é que reflete a quantidade de regras que eu vou poder gerar. Embora na minha base de treino tenha uma informação de temperatura agradável, na minha projeção eu não vou gerar nenhuma regra com temperatura agradável, porque ela não está aqui. Tá? E isso nos leva a um crescimento eficiente. Aí vem outro exemplo, né? Eu estou lá com o meu conjunto de treino, aí eu não gerei regra, esperei chegar um outro conjunto de teste, é um outro dia. Agora é um dia com chuva, temperatura quente, umidade está alta e o vento está forte. Claramente não dá para brincar, né? Mas o LAC vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar essa instância de teste, filtrar a instância de treino. E aí ele só vai extrair regras desse pequeno pedaço aqui do treino. Tá? Então é assim que esse algoritmo trabalha, tá? Que pode ser resumido, né, e contrastado com aquilo que a gente viu um pouco mais atrás. Tá? Então aqui eu tenho o treino, tenho o LAC e tenho o teste. Vejam que não gerou modelo nenhum. Tá? Isso aqui representa não um modelo.
mas sim o algoritmo. Tá? O que o LAC faz é pegar essa primeira linha aqui, a primeira instância de teste, e gerar um modelinho para ela. Tá? E esse modelinho é capaz de falar, esse teste aqui é da cor azul. E ele faz a mesma coisa para todos os outros. Espera chegar à instância de teste e gera um modelinho para aquela instância de teste. Gerar esses modelinhos aqui é fácil. Não é que é fácil, é eficiente. Tá? Gerar um modelão, aí é mais computacionalmente complicado. Tá? Então isso aqui resume muito bem o que é esse algoritmo. Tá? Isso aqui traz as principais características do LAC. E esse algoritmo ele é usado muito no observatório. Vamos voltar. A gente estava falando era de desambiguação de entidades, lembram? Então tá. Essa tarefa, ela consiste, como eu já falei, em associar uma menção, aquele nome, à entidade no mundo real. É separar o tricolor para qual time que realmente é. A gente vai usar o LAC para fazer isso, e agora está mais claro quando eu falo que o modelo que o LAC gera é capaz de associar os nomes à entidade verdadeira. Qual que é a primeira coisa que tem que ser feita? É um problema de classificação. Então eu tenho que montar o treino. O meu treino é um conjunto de menções. Então são tweets mencionando aquela entidade. Tá? E tweets também que mencionam aquela entidade, mas que não se refere exatamente àquela entidade. Então lá no meu treinamento vai ter He-Man marcou 2 gols ontem. Isso aqui é o jogador, então é da categoria 1. E também vai ter um exemplo assim, He-Man é irmão da She-Ra, e é a categoria 0, tá? Porque não é o jogador. Aqui eu estou falando de He-Man, mas acabou que eu coloquei outro exemplo aqui e não tinha visto, tá? Então, o tricolor está na segunda. Isso aqui não é o Fluminense, tá? Como não é o Fluminense, eu coloquei o label 0 ali, tá? O tricolor é o melhor do Rio. Esse aqui é o Fluminense, por isso tem o label 1, tá? Sou tricolor e não gosto de Colorado. Esse tricolor aqui é lá do Grêmio. Tá? Não é o Fluminense, por isso eu coloquei ele como 0. Tá? E agora o que o LAC tem que fazer é, usando esse treinamento aqui, descobrir, tá, qual tricolor é o Fluminense e qual que não é. Tá? Em dados que eu não sei qual que é o label. O LAC ele vai produzir algumas regras, como essa aqui. Quando se fala Rio, então você provavelmente está falando de Fluminense. Tá? Quando se fala segunda, provavelmente está falando do Bahia e não é do Fluminense. Quando se fala de Colorado, provavelmente está falando do Grêmio, que é o rival dele. E não é o do Fluminense. Tá? Essas regras aqui que ele gerou são aplicadas a menções que são ambíguas, que eu não sei se é o Fluminense ou se não é. Tá? Então, olha lá, Fla-Flu, no Rio, o tricolor leva melhor. Eu posso usar essa regra segunda? Não, aqui não tem segunda aqui. Então essa regra aqui ela não pode ser aplicada aqui. Eu posso usar colorado aqui? Não. Aqui não tem essa palavra aqui. Então eu estou coletando todos os tweets em que aparece a palavra tricolor. Acidentalmente, é óbvio, vão vir outras palavras também. Como quais? Como segunda, como Rio, melhor, Colorado, tá? Elas não são palavras-chave, mas que apareceram no mesmo tweet que a palavra tricolor, tá? Retirar a ambiguidade desse item aqui. Se outra aplicação, que isso aqui é voltado a uma aplicação específica, tá? Saber qual que é o time, tá? Eu poderia saber se isso aqui é segunda divisão ou segunda-feira, mas aí eu tenho que montar um treino para refletir isso, onde que segunda é segunda-feira vai ser 1, onde que segunda é segunda divisão vai ser 0. Veja bem, ele pode errar também. Tá? Ele pode errar também. Se na sua base de treino tiver mais menções à segunda divisão do que à segunda-feira, ele vai poder errar. Tá?
isso aqui não é 100% não, tá bom? E além disso não tem jogo segunda-feira. Mas assim, tudo aqui é bom ficar claro, tudo envolve uma probabilidade, esse tipo de coisa. Só que o problema é que não dá para fazer assim não, tá? Tudo funcionaria muito bem, da forma como eu falei aqui. Claro que teria essa probabilidade de erro, né, e tudo, mas na média tudo iria funcionar muito bem. Só que o problema é, uma coisa que vocês talvez não estão na cabeça aí, mas não falaram, é que produzir esse treino manualmente é inviável. É inviável eu ir lá no Twitter e olhar, opa, isso aqui é uma menção ao tricolor Fluminense, label 1. Opa, isso aqui não é o Fluminense, label 0, isso é inviável. Tá? O que a gente tem que fazer é uma forma de produzir o treino automaticamente. Claro, vai ter erro envolvido aí também, tá? Só que tem uma coisa que é boa, tá? No caso do Twitter ou do Facebook ou de mídias sociais em geral, exemplos positivos, exemplos do label 1, tá? Eles podem ser obtidos mais facilmente. Um subconjunto desses exemplos podem ser obtidos de forma mais fácil. Como? É só eu coletar essas menções, tá? Dentro do perfil que eu quero. Então, se eu quero saber de menções ao Fluminense com a palavra tricolor, é só eu ir lá no perfil do Fluminense e tudo que é postado contra tricolor eu vou assumir que é do Fluminense. Vai ter algum erro aí? Pode ter, tá? Mas na média vai ser fazer isso é seguro, tá? Só que os negativos, né? Para eu aprender alguma coisa, até agora a gente viu que eu preciso de label 0 e label 1, né? Aqui eu só tenho um, tá? E eu vou precisar dos outros. Os outros é mais chato, né? Aí eu vou ter que ir lá no Bahia, eu vou ter que ir lá no Grêmio, eu vou ter que... Não dá para fazer isso, tá? Então eu tenho que inventar uma outra forma de se encontrar os exemplos da classe negativa, tá bom? Aí sim a gente chega na solução de desambiguação. Para essa solução eu vou assumir dois conjuntos de exemplo, tá? Exemplos P, tá? Que são conjuntos de exemplos positivos, tá? Ou seja, esses exemplos aqui são aqueles que eu fui lá no perfil do Fluminense e peguei tudo que era tricolor ali, tá? Tem um outro conjunto grandão, muito maior que o P, que é o conjunto U, tá? E esse conjunto contém exemplos sem label, tá? São menções a tricolor, mas que eu não sei a qual time que é, tá? Bom, aí vem a solução, tá? E essa solução, ela segue um princípio de mineração de dados que é chamado de expectation maximization, tá? Que é um processo iterativo que eu vou falar aqui agora. Então, inicialmente, os exemplos em U, eles são sem label, mas eu vou falar assim, eles são negativos, tá? Então eu vou tratar os exemplos em U como exemplos negativos, tá? E aí eu entro em um loop, né? Eu entro num conjunto de iterações, tá? Onde eu treino o LAC usando o conjunto de exemplos em P mais U, onde P é positivo e U eu estou assumindo que é negativo, tá? E aí o LAC ele vai classificar os exemplos em U. Porque ali em U, embora eu tenha assumido que é tudo negativo, na verdade tem positivo ali também. Eu só não sei quais são, mas que tem. Aí o LAC ele classifica aqueles exemplos que estão em U. E vai falar, ó, esse aqui ele não é negativo não, ele é positivo. Aí para outros casos vai falar, esse aqui ele é negativo sim. Aqueles que estão em U e o LAC falou que é positivo, eles vão sair de U e vão para P. Vou diminuir o U e aumentar o P, tá? Agora, como o P e o U mudaram, eu tenho que repetir isso que eu acabei de fazer. Tá? Aí eu vou treinar o LAC usando o P e o U. Mas agora o P e o U são outros, né? Aí novamente o LAC vai pegar aqueles exemplos em U e vai falar quais são os positivos, quais que ele acha que são os positivos e quais que ele acha que não são. Aqueles que não são,
Aqueles que ele acha que são, vão sair de U e vão para P. Então eu mudo o P e o U novamente. E isso se repete iterativamente. Eu não sei quantas não. Tá? Até uma hora que nada mais sai de U e vai para P. Essa hora ele para e fala o seguinte: o que está em P se refere realmente ao tricolor fluminense, o que está em U não se refere ao tricolor fluminense. Tá? Então, gente, é assim que é feita a desambiguação, tá, de entidades no observatório.